Vou começar mais uma parte aqui do prefácio com o subtítulo A Contribuição à Cultura Brasileira. Sobre a avaliação que seus contemporâneos tiveram a respeito de Carpot, Olavo de Carvalho, na introdução aos ensaios reunidos que ele organizou com sensibilidade crítica e pesquisa exaustiva, observa que mesmo Franklin de Oliveira, ele próprio, um gênio da crítica literária e musical, errou de escala. Franklin fazia o balanço num artigo de jornal em 1978 sobre a contribuição do mestre austríaco para a cultura brasileira. O maranhense assinala a incorporação ao nosso acervo mental da... uma palavra difícil, vou tentar ler. Geisteswissenschaft, a ciência de Dilthey, de Hegel, de Dvorak e Max Weber, de Croce e de Huizinga. Mesmo reconhecendo a importância do articulista e demonstrando admiração por ele, Olavo de Carvalho registra. Garganta tá ruim. Essa avaliação resulta em equiparar o velho Carpot ao tipo clássico brasileiro do importador cultural, representante comercial que redistribui no mercado local as novas ideias trazidas da Europa. Mas como poderia o autor da história da literatura ocidental ser um distribuidor das Geisteswissenschaft? Se, no seu país de origem, este estilo de pensar jamais conseguiu produzir nada que se comparasse a essa obra monumental, detendo-se no nível de brilhantes estudos parciais sobre as produções do espírito no Ocidente, sem jamais elevar-se a uma visão de conjunto. Carpot, é verdade, trabalha sobre a base lançada por Dilthey e Weber. Também é verdade que nada lhes acrescenta no que diz respeito à teoria, aos esquemas conceituais, não sendo de vocação um teórico, e sim um historiador e crítico. Mas o que ele realiza no campo da historiografia literária vai além das ambições mais ousadas da escola em que aprendeu. A história da literatura ocidental não é só uma contribuição da Geisteswissenschaft à cultura brasileira. É uma portentosa contribuição brasileira à Geisteswissenschaft. Vale a observação que Carpot faz sobre Johann Gottfried Herder, alemão da segunda metade do século XVIII, que, para o autor da história da literatura ocidental, é um dos precursores da historiografia literária. Afirma ele na introdução: o registro dos livros é substituído pela história das obras e das ideias. Mas Herder não cria apenas indivíduos, também cria, por assim dizer, indivíduos coletivos. É de fundamental importância essa descrição que Carpot faz de Herder, porque ela é uma das descrições que podem se ajustar também ao próprio Carpot. Um homem preocupado não somente com o fato literário em si, que por si só já é critério substancial, como em Antônio Cândido, que privilegia o estético antes de tudo, mas sabe que a obra não está solta no horizonte do provável, mas incrustado no terço da história. E Carpot, ainda escrevendo sobre Herder, as ideias para a filosofia da história da humanidade, 1784-1781, de Herder, não são uma história literária, mas uma obra cheia de sugestões, duas das quais particularmente importantes: a de que existe uma relação íntima entre a estrutura das línguas e a índole das literaturas, e outra, segundo a qual o mesmo princípio filosófico informa a história política, religiosa, econômica e literária. Carpot não repete Herder, mas o atualiza, já instrumentalizado por outras visões críticas, mas não deixa de ser curioso o comentário, excetuando o fato de as estruturas da língua criarem um determinismo literário, de que as obras vicejam
em território da sua contemporaneidade, em tudo que essa afirmação expande e representa. Um dado interessante se observa na obra de Carpo, o do estilista. Não apenas o crítico seco e didático, mas o pensador que sabe escrever e apresenta de maneira simples, mas elaborada, uma ideia, um conceito, uma digressão. Carpo é mestre no estilo, escreve com delicadeza e sensibilidade, tem noção da forma escrita e de que um trabalho de crítica, mesmo histórica, não deve ser maçante. E mesmo sendo erudito, Carpo tinha o instinto do fabricante de palavras e, de forma harmoniosa, encanta-nos com sua dialética paradoxalmente tensa e suave. Outro dado importante na performance de Carpo é seu caráter irônico ao formular questões estéticas de juízo ou teóricas, e mesmo no plano das ideias, discutindo filósofos e outros tipos de pensadores. Uma ironia fina, refinada, delicada, que não é sarcasmo, mas é o humor inglês dos escritores moralistas. Mas uma ironia certamente... não é o humor inglês dos escritores moralistas, mas uma ironia certamente europeia e que muitas vezes não era percebida de imediato. Ora, a ironia pressupõe que o interlocutor participe do mesmo repertório do emissor da ironia. Logo, caso o leitor de Carpo não tivesse o mesmo conhecimento ou não estivesse aparelhado para perceber a ironia, ela se perdia como pérola dada aos porcos. Uma ironia que podia se apresentar como uma frase curta no final de parágrafo, de artigos e de seus ensaios, ou vir embutida num pensamento digressivo e em espiral, que resulta numa hipótese irônica. A ironia, diriam alguns, não deveria participar de uma obra de cunho didático, mas Carpo não é didático no sentido mais rasteiro do termo. Divulgação ordinária, sistematização precária, diluições desnecessárias, enquadramentos forçados e reducionismos para facilitar o curto alcance de certos leitores. A ironia em Carpo fazia parte desse estilo dialético e, ao mesmo tempo, dava leveza ao texto, grandeza ao raciocínio e acentuava o bem escrever que deveria ser obrigação de todo autor de texto, não necessariamente ficcionista.